Meu nome é Emílio. Pelo menos é assim que vocês podem me chamar. Meu verdadeiro nome não pode ser revelado por razões de segurança. O que estou prestes a compartilhar é tão aterrorizante que ainda temo as consequências de ser identificado. Cresci em San Pedro de los Saguaros, um vilarejo isolado e sombrio no interior do México. Um lugar onde as lendas se misturam com a realidade e onde as sombras parecem ter vida própria. Desde criança, eu ouvia histórias sobre Dona Isabel, nossa vizinha. Ela tinha um apelido que todos sussurravam com medo: La Bruja. Diziam que ela praticava ocultismo e invocava espíritos das trevas. Sempre acreditei que essas eram apenas histórias para assustar as crianças, até o dia em que percebi que havia algo de verdade nelas. Uma noite, quando tinha 15 anos, minha bola de futebol caiu no quintal de Dona Isabel. O sol estava se pondo e uma sensação de pavor me invadiu. Decidi pular a cerca para pegá-la rapidamente. Quando cheguei ao outro lado, vi Dona Isabel parada, olhando fixamente para mim. Seus olhos eram profundos e escuros, como se pudessem ver minha alma. Ela não disse uma palavra, mas senti um arrepio gelado correr pela minha espinha. Após aquele encontro, comecei a ter pesadelos. Sonhava com espíritos sussurrando meu nome e sombras que se moviam à minha volta. Uma noite, acordei com uma sensação estranha e fui até a janela. Lá fora, vi Dona Isabel de pé, olhando diretamente para minha casa, seus olhos brilhando na escuridão. Sabia que algo terrível estava por vir. As coisas pioraram quando encontrei um pequeno saco de pano em frente à minha porta. Dentro, havia ossos de animais e símbolos estranhos desenhados com sangue. Corri para contar à minha mãe, mas ela apenas fez o sinal da cruz e me mandou jogar aquilo fora. Sabia que La Bruja estava fazendo algo contra mim, e eu precisava descobrir o que era. Comecei a investigar a vida de Dona Isabel. Descobri que ela era temida e evitada por todos na cidade. As pessoas diziam que ela tinha um pacto com espíritos malignos e que praticava rituais macabros na floresta próxima. Decidi segui-la uma noite, na esperança de desvendar o mistério que a cercava. Naquela noite, vi Dona Isabel saindo de casa e caminhando em direção à floresta. Seguia silenciosamente, escondendo-me entre as árvores. Chegamos a uma clareira iluminada por velas negras, onde havia um altar feito de ossos humanos. Dona Isabel começou a entoar cânticos em uma língua desconhecida, e sombras começaram a surgir ao seu redor, movendo-se de forma antinatural. Dona Isabel começou a recitar palavras que pareciam rasgar a própria realidade. Senti uma dor insuportável enquanto as sombras me envolviam, sugando minha energia vital. Meu corpo estava paralisado, e meus gritos foram abafados pelo som dos cânticos. Sabia que estava prestes a ser sacrificado em um ritual sombrio e não havia escapatória. Quando a dor se tornou insuportável, tudo ficou escuro. Acordei no dia seguinte, deitado na clareira, com cicatrizes pelo corpo e uma sensação de vazio na alma. Dona Isabel desapareceu, mas as sombras nunca me deixaram. Elas ainda me assombram, sussurrando segredos infernais e arrastando-me para a escuridão. Agora, estou condenado a viver com a maldição das trevas, e minha história é um aviso para todos que ousam desafiar La Bruja. Essa é minha história e a razão pela qual uso um nome falso. As trevas ainda me perseguem e temo que elas estejam ouvindo. Se você ouviu minha voz, tome cuidado, pois elas podem estar vindo atrás de você também. Eu sou Ana, mas para proteger minha identidade, você pode me chamar de Maria. A minha história começou em uma pequena cidade no interior de Minas Gerais, chamada Brumal. Era um lugar esquecido pelo tempo, onde a névoa parecia nunca dissipar e as sombras se alongavam, mesmo ao meio-dia. Cresci ouvindo histórias sobre nossa família e a maldição que nos perseguia. Diziam que, há muitas gerações, um antepassado fez um pacto para obter riquezas e prosperidade. A lenda contava que ele se encontrou com um ser sombrio na floresta, oferecendo sua alma e a de todos os seus descendentes em troca de fortuna. Desde então, a mansão da família, uma construção imponente, erguida na colina mais alta da cidade, era evitada pelos moradores. Diziam que o espírito do antepassado, Domingos, ainda vagava por lá, preso pela maldição que ele mesmo criou.
Voltei a Brumal após anos vivendo na cidade grande. Meu pai havia falecido, e a mansão agora era minha. Decidi passar um tempo lá, organizar as coisas e decidir o que fazer com a propriedade. Quando cheguei, a atmosfera pesada e sombria era palpável. O silêncio da casa era perturbador, quebrado apenas pelo som ocasional de portas rangendo e passos que pareciam vir do nada. À noite, sonhos estranhos me assombravam. Eu via Domingos, com olhos vazios, sussurrando segredos terríveis. As coisas começaram a piorar quando encontrei um velho diário no sótão. Ele pertencia a Domingos e descrevia detalhadamente o pacto que ele fez. As palavras pareciam saltar das páginas, cheias de dor e desespero. A cada leitura, sentia uma presença cada vez mais forte. Uma noite, acordei com um frio gelado. Na porta do meu quarto, vi uma figura pálida, quase translúcida. Era ele, Domingos. Seus olhos vazios encontraram os meus, e senti um medo paralisante. Ele não disse nada, apenas observou antes de desaparecer. Os dias seguintes foram um tormento. Domingos aparecia com mais frequência, sempre observando. Comecei a investigar mais sobre a história da maldição, falando com os poucos moradores dispostos a compartilhar o que sabiam. Descobri que, após o pacto, cada descendente de Domingos sofreu tragédias inexplicáveis. Minha avó me contou, em um sussurro, que a maldição só poderia ser quebrada se alguém da família encontrasse uma maneira de fazer um novo pacto, oferecendo algo de igual valor ao que Domingos entregou. Desesperada, decidi seguir as pistas do diário de Domingos. Ele descrevia um ritual sombrio que poderia invocar o ser das trevas com quem ele fez o pacto. Na calada da noite, fui até a floresta onde o encontro original aconteceu. Preparei o ritual, sentindo um medo crescente. Quando finalizei as palavras, uma figura sombria surgiu. Era o ser do pacto, um vulto de puro terror. Ele sorriu, um sorriso que gelou meu sangue, e disse que a única forma de quebrar a maldição era oferecer algo ainda mais precioso. Com o peso da decisão em minhas mãos, percebi que não poderia sacrificar mais vidas. A maldição era minha herança, e eu tinha que lidar com isso. Voltei para a mansão, determinada a enfrentar Domingos e encontrar uma solução. As aparições de Domingos se tornaram mais intensas. Ele agora não só me observava, mas também sussurrava coisas terríveis, prometendo que o sofrimento nunca acabaria. Decidi confrontar Domingos diretamente. Fui até o sótão, onde ele parecia aparecer com mais frequência. Chamei seu nome, desafiando-o a aparecer. Ele surgiu, mais aterrorizante do que nunca. Com coragem que não sabia que possuía, exigi saber como quebrar a maldição sem sacrificar outra vida. Domingos riu, um som frio e sem alma, e revelou que a maldição nunca poderia ser quebrada e era um ciclo eterno de sofrimento e dor. Percebendo que não havia escapatória, tomei uma decisão drástica. Se não podia quebrar a maldição, poderia ao menos contê-la. Peguei o diário de Domingos e todos os itens relacionados ao pacto e os queimei. Senti a presença de Domingos enfraquecendo, mas sabia que ele ainda estava lá. Fui até a floresta uma última vez, levando um objeto precioso, um relicário de família, e enterrei-o no lugar onde o pacto original foi feito. Era meu próprio sacrifício, uma tentativa desesperada de apaziguar o espírito. Voltei à mansão, sabendo que nunca estaria realmente livre. Domingos ainda aparecia, mas agora parecia menos ameaçador, quase triste. Ele murmurava palavras de arrependimento, e percebi que ele também era uma vítima de sua própria ambição. Decidi deixar Brumal para sempre, abandonando a mansão e tudo o que ela representava. A maldição poderia me seguir, mas eu estava determinada a viver minha vida da melhor forma possível. Anos se passaram, e nunca mais voltei a Brumal. A mansão ficou abandonada, uma lembrança sombria do passado. De vez em quando, ainda sonho com Domingos, mas agora ele parece mais em paz. A maldição nunca foi quebrada, mas meu sacrifício trouxe algum alívio.
O que quer que aconteça, a história de nossa família servirá de aviso para aqueles que desejam riquezas a qualquer custo. A herança maldita de Brumal é um lembrete de que algumas promessas nunca devem ser feitas. Eu me chamo Alejandro, ou pelo menos é assim que vocês podem me chamar. Meu nome verdadeiro deve permanecer oculto por minha própria segurança. Estou contando essa história com a voz distorcida porque ainda temo pelas represálias do que presenciei. Algo que mudou minha vida para sempre e que ainda me persegue em pesadelos lúgubres. Nasci e cresci em um vilarejo no interior de Tijuana, no México. Um lugar tranquilo, onde todos se conheciam e onde o tempo parecia parar. Até aquela fatídica noite no Dia de los Muertos. O Dia de los Muertos sempre foi um evento marcante. As ruas eram enfeitadas com cores vibrantes, altares e oferendas para os mortos. Naquele ano, algo estava diferente. O ar estava mais pesado e os sussurros dos ancestrais pareciam mais sombrios. Minha avó, uma mulher sábia e respeitada na comunidade, avisou para termos cuidado. Disse que sentia uma presença maligna entre nós, algo que nunca havia sentido antes. Nessa noite, decidi explorar a floresta ao redor do vilarejo, um lugar que sempre evitávamos. Guiado por uma curiosidade insana, levei comigo apenas uma lanterna e meu velho canivete. Lá, no coração da escuridão, encontrei um antigo altar. Parecia esquecido, coberto por trepadeiras e musgo. No entanto, as oferendas estavam frescas. Quem ou o que estaria adorando ali? Enquanto inspecionava o altar, ouvi um sussurro. Era um som que parecia vir de todos os lados, mas não havia ninguém ali. Meu corpo gelou. A voz sussurrava meu nome, e eu sabia que algo estava me observando. Senti um arrepio correr pela espinha, quando vi uma sombra se mover rapidamente entre as árvores. Decidi voltar para o vilarejo, mas algo me seguia. Correndo pela floresta, tropecei e caí. Minha lanterna rolou para longe, e a escuridão me envolveu. Foi então que vi, entre as árvores, olhos brilhantes me observando. Eram grandes, de um vermelho incandescente, fixos em mim. De repente, a criatura se revelou. Era algo saído diretamente dos pesadelos. Um ser demoníaco, com chifres retorcidos e garras afiadas. Levantei-me e corri com todas as minhas forças, ouvindo os passos pesados da criatura atrás de mim. Minha mente estava um caos. Eu sabia que se parasse seria o meu fim. Consegui chegar ao vilarejo, ofegante e ensanguentado, mas a criatura não me seguiu. Olhei para trás, e tudo o que vi foi escuridão. Algo naquela noite havia sido despertado e não iria parar até me encontrar novamente. Contei tudo para minha avó. Ela ficou pálida e pela primeira vez vi medo em seus olhos. Ela disse que a criatura era um demônio antigo, aprisionado há séculos, mas algo ou alguém o libertou, e agora ele estava faminto por almas. Minha avó começou a preparar proteções, rezas e rituais, mas ela sabia que aquilo não seria suficiente. Na manhã seguinte, o vilarejo acordou com uma notícia aterradora. Juan, um amigo de infância, havia desaparecido. Seu quarto estava destruído e havia marcas de garras nas paredes. Eu sabia que era o demônio e que estava começando a sua caçada. As pessoas começaram a se unir, tentando proteger uns aos outros. Mas o medo já havia se instalado. Os desaparecimentos continuaram. E cada vez mais, o vilarejo se afundava no desespero. Na última noite do Dia de los Muertos, decidi enfrentar o demônio. Minha avó me deu um amuleto de proteção e uma adaga consagrada. Fui até o altar na floresta, determinado a acabar com aquilo de uma vez por todas. O sussurro das sombras me guiava, e eu sabia que aquela seria a minha última chance. Retornei ao vilarejo, ferido e exausto, mas sabia que nunca mais seria o mesmo. O demônio estava morto, mas o horror daquela noite viveria para sempre em minhas memórias. Meu nome é Marcos, mas para proteger minha identidade, podem me chamar de Lucas. Sempre vivi na cidade grande, até o dia em que decidi mudar de vida. Precisava de um tempo longe do caos urbano, então me mudei para uma pequena cidade histórica, de Paraty, no Rio de Janeiro. Queria recomeçar, e a tranquilidade daquela cidade parecia perfeita.
Encontrei uma velha casa colonial à venda e, apesar de sua aparência abandonada e desgastada pelo tempo, havia algo nela que me atraía. Decidi comprá-la e transformá-la em uma pousada. Nas primeiras noites na casa, senti um desconforto constante. O silêncio era perturbador, quebrado apenas pelos rangidos do piso de madeira e pelo som ocasional do vento nas janelas. Tentei ignorar esses sons, achando que eram normais em uma casa tão antiga. No entanto, ao cair da noite, comecei a ouvir sussurros. No início, eram suaves, quase inaudíveis. Pensei que minha mente estava pregando peças em mim, mas com o passar dos dias, os sussurros ficaram mais claros, acompanhados de gemidos e gritos distantes. Curioso e um pouco assustado, decidi investigar a história da casa. Fui ao arquivo histórico de Paraty e descobri que a propriedade havia pertencido a um fazendeiro cruel que possuía muitos escravos. Os registros falavam de mortes misteriosas e uma revolta que terminou em tragédia. Os escravos que morreram não tiveram um enterro digno, e seus corpos foram enterrados em um cemitério improvisado nos fundos da casa. Uma noite, os sussurros se transformaram em gritos angustiados. Fui acordado por uma sensação de ser observado. Na porta do meu quarto, uma figura espectral de um homem acorrentado apareceu. Seus olhos eram poços de desespero e dor. Ele não falou, mas sua presença contava tudo. Senti um medo paralisante, mas também uma estranha empatia. Ele era uma vítima da crueldade dos antigos donos da casa. Sua dor era uma sombra que não podia ser ignorada. Meus sonhos se tornaram horríveis. Revivia os últimos momentos dos escravos, seus sofrimentos e suas mortes. Cada noite, as visões ficavam mais vívidas e dolorosas. Acordava suando frio, com os gritos ainda ecoando em meus ouvidos. Os espíritos não estavam apenas assombrando a casa, estavam me envolvendo em sua história de sofrimento. Eu precisava fazer algo para apaziguá-los. Desesperado, procurei ajuda na comunidade local. Uma velha senhora, conhecida por suas habilidades espirituais, me contou sobre um antigo ritual que poderia ajudar a libertar as almas presas. Na noite mais escura do mês, preparei o ritual no cemitério improvisado. Acendi velas e recitei antigas preces, pedindo perdão e paz para aquelas almas torturadas. Enquanto realizava o ritual, as aparições ficaram mais intensas. Os espíritos dos escravos, homens, mulheres e crianças, surgiram ao meu redor. Senti um medo avassalador, mas também uma profunda tristeza. Eles me olhavam com olhos cheios de dor e esperança. O espírito que sempre aparecia, Domingos, se aproximou de mim. Ele ergueu a mão acorrentada e, com um último olhar de súplica, desapareceu na escuridão. Após o ritual, a casa ficou estranhamente silenciosa. Os sussurros cessaram e as presenças desapareceram. Sentia uma calma inquietante, como se a casa estivesse finalmente em paz. Voltei ao arquivo histórico e pedi para que registrassem a verdadeira história dos escravos que morreram naquela propriedade. Era o mínimo que podia fazer para honrar suas memórias. Após o ritual, a casa ficou estranhamente silenciosa. Os sussurros cessaram e as presenças desapareceram. Sentia uma calma inquietante, como se a casa estivesse finalmente em paz. Voltei ao arquivo histórico e pedi para que registrassem a verdadeira história dos escravos que morreram naquela propriedade. Era o mínimo que podia fazer para honrar suas memórias. Decidi não vender a casa. Em vez disso, transformei-a em um memorial para as vítimas do passado. Convidei historiadores e ativistas para ajudarem a contar suas histórias e educar futuras gerações sobre os horrores da escravidão. A Casa dos Sussurros tornou-se um lugar de memória e reflexão, um símbolo de redenção e respeito. Embora os espíritos tenham encontrado paz, nunca esqueço suas vozes. Elas são um lembrete constante das injustiças do passado e da responsabilidade que temos de honrar e aprender com a história. Minha vida mudou para sempre. A jornada que começou como uma fuga do caos urbano se transformou em uma missão de justiça e memória. E,
Em cada noite tranquila, sei que os sussurros foram finalmente silenciados.